O nosso projeto é sobre a segurança do trabalho em escritórios de arquitetura. E não só a segurança, mas sim como a saúde e o bem-estar no escritório e nos ambientes de escritórios. E o projeto tem como o objetivo de desenvolver e buscar essas propostas que vão influenciar e garantir o bem-estar e a saúde nos escritórios de arquitetura. O vídeo foi dividido em 5 tópicos, sendo o primeiro a LER, tendo como base a norma regulamentadora NR17 da ergonomia, o segundo a dorsalgia, o terceiro a síndrome da visão do computador, o quarto o burnout e o quinto uma entrevista que fizemos com arquitetas no dia da apresentação do workshop. Meu nome é Gabriel Mendes e eu vou falar sobre LER. LER é a abreviação de lesão por esforço repetitivo. Trata-se, na verdade, de uma síndrome que reúne um conjunto de doenças que ocorrem em nervos e tendões do corpo humano. Dentre elas estão bursite, epicondilite, tenossinovite, dentre outras. Essas doenças elas podem provocar dor e inflamação na região comprometida e até alterar a sua funcionalidade. Alguns fatores contribuem para que a LER seja instalada. Fatores relacionados ao hábito, como o seu próprio sigla diz, movimentos repetitivos e contínuos, tracionamento, postura incorreta, uso de equipamentos incômodos, falta de descanso durante as atividades longas, dentre outros. Aqui ao lado à direita vemos um exemplo de uma LER que ocorreu na mão dessa pessoa, onde os tendões estão inflamados. NR17 é uma norma regulamentadora feita pelo Ministério do Trabalho que tem por intuito evitar que a LER ocorra por meio de práticas, né? Ela traz recomendações para que sejam adotadas e evitem a LER no ambiente de trabalho. Essa norma traz itens relacionados à iluminação, mobiliário, ruídos, condições sanitárias, dentre outras. Para o nosso exemplo, que é um escritório, onde as pessoas ficaram sentadas por um longo período de tempo, a NR17 ela se atenta muito à questão do mobiliário, falando que os assentos eles devem ser ajustáveis à estatura do trabalhador, não devem ter nenhuma conformação na sua base, a sua borda frontal deve ser arredondada, né? Não pode ser algo reto para que não machuque a perna da pessoa, e o encosto deve ser levemente adaptado ao corpo para a proteção da região lombar. Caso a pessoa não fique com os pés apoiados ao chão, é necessário que haja um tipo de suporte que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador para que ele apoie os seus pés ao suporte. Existem outras formas de evitar a LER, que seria variar as atividades sempre que possível, realizar alongamentos prévios na região afetada ou regiões que podem ser afetadas, fazer pausas durante as atividades para aliviar a tensão da sobrecarga, se sentar corretamente, praticar atividades físicas com frequência para fortalecer o corpo, né, e evitar esses problemas. Como se alongar? Aqui na imagem tem exemplos, né, de alongamento para costa, pescoço, braços, ombros, mãos, que são maneiras de você evitar a LER e basta seguir alongamentos que são muito intuitivos, muito fáceis de ser aprendidos e replicados. A maneira correta de você se sentar para evitar LER deve ser com os pés apoiados ao chão, com as costas eretas e com a parte de trás da cadeira apoiando as suas costas e os braços a 90 graus da mesa, com os cotovelos acima do braço da cadeira, de modo que apenas o punho e uma parte do pulso fique em cima da mesa. O monitor do computador também deve estar na altura dos olhos, evitando que se estique o pescoço ou que se abaixe o pescoço. A altura ideal para a mesa vai de 70 a 75 centímetros, sendo 75 uma altura universal, mais assertiva para as alturas em geral das pessoas. Dessa forma, você consegue se sentar corretamente. Lembrando que as cadeiras de perfeita ergonomia devem ter ajustes para a altura do seu encosto e do seu braço, assim como da sua inclinação, inclusive sobre travas da sua inclinação. Feito isso, é possível evitar diversos problemas de LER a longo prazo. Meu nome é Ana Luísa e eu vou comentar um pouco sobre dorsalgia. Então, a dorsalgia é aquela dor, aquele apontamento que você sente na coluna depois de um dia longo de trabalho,
ou quando você faz algum esporte ou algum movimento de musculação errado, que dá aquele apontamento, que dá aquele desconforto. Então, alguns sintomas da dorsalgia é exatamente esse, que são as dores musculares, aquela dorzinha aguda, o formigamento nas pernas e, de certa forma, uma dificuldade de respirar devido a uma dor no tórax que também pode ser influenciada pela dorsalgia. A dorsalgia, ela pode ser desenvolvida não apenas por ficar sentado por muito tempo, mas também pode ser desenvolvidos por outros tipos de doença que estão relacionadas à estrutura óssea, à musculatura e aos tecidos adjacentes do corpo. Como que você pode evitar a dorsalgia? Então, ela pode ser evitada com uma correção da postura, como o Gabriel já comentou. No caso, o fato de você já sentar corretamente pode evitar que essa dorsalgia seja desenvolvida. E também você pode diminuir essas dores com um simples alongamento, como é o caso desses exemplos que eu coloquei aí na imagem, que o fato de você pegar o seu pescoço e segurar ele para um lado por 30 segundos e pegar ele de novo e segurar pelo outro lado por mais 30 segundos, já pode aliviar essa rigidez da coluna, ela já começa a se aliviar. Outro exemplo é você pegar o seu pescoço e manter ele para frente, segurando com a mão, ou só o próprio pescoço com o peso dele por 30 segundos e jogar a sua cabeça para trás por mais 30 segundos. Outras formas de você evitar essas dores é o exercício da musculação, no caso de você fazer exercício para as costas, para fortalecer a coluna, e também fazer alongamentos como pilates ou até yoga pode ajudar muito na saúde e bem-estar da sua coluna no dia a dia e também no ambiente de trabalho. Oi, meu nome é Ana Vitória e além de todos os outros problemas e malefícios que a gente encontra dentro de um escritório, em questão de segurança do trabalho ou falta de segurança do trabalho, a gente tem a síndrome da visão do computador, que é quando a gente se expõe muito às telas, tanto de notebook, computador ou de celular, às vezes também, dependendo da quantidade de tempo que a gente passa mexendo nesses artifícios. Os principais sintomas são vermelhidão, coceira nos olhos e dor de cabeça. Isso se deve ao fato de que quando a gente está na frente de uma tela, independentemente de qual seja, a gente recebe muita informação e tende a piscar menos. Então, com isso, o nosso olho começa a ficar mais seco. E como a gente geralmente não tem o costume de passar muito colírio, isso acaba deixando pior a situação. E uma coisa que também piora muito toda essa questão dessa síndrome em Cuiabá é a questão do ar-condicionado, porque quando a gente pisca menos, a gente deixa o olho mais seco e o ar-condicionado deixa mais seco ainda. Então, isso gera um grande problema que pode gerar muitos problemas oftalmológicos. E um dos principais jeitos de consertar esse problema é, primeiro, verificando o brilho da sua tela. Então, hoje em dia, muitos computadores têm o filtro de tela azul que ajuda a gente a não sofrer tantos danos. É interessante uma lente de filtro azul, mesmo que você não tenha a necessidade de utilizar grau para corrigir a sua visão, é interessante utilizar esse tipo de lente para não ser tão prejudicado com os computadores. A outra situação é sempre verificar a distância que você está do computador. Quanto mais perto você estiver, mais força o seu olho vai fazer para prestar atenção na quantidade de informação. Então, quando a gente recebe muita informação, a gente tende a não piscar. Então, se você está muito perto, você recebe mais informação e você pisca menos. E outra questão também muito importante seria dar pausas, levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, para forçar o seu corpo a não ficar tão exposto assim ao computador, para conseguir piscar mais vezes. Então, caso não consiga perceber com muita frequência o seu piscar, essas outras coisas irão ajudar a solucionar o problema. Além de usar um bom colírio no dia a dia para ajudar nessa lubrificação ocular.
Meu nome é Ana Luísa Santi, eu vou falar sobre os problemas psicológicos, que eles também devem ser tratados como uma questão de segurança no trabalho, né? Que muitas vezes é ignorada pelos donos dos escritórios ou mesmo pelos trabalhadores. Eu escolhi tratar mais precisamente do burnout, porque hoje em dia é uma coisa muito recorrente e é uma coisa que começa a ser muito debatida ultimamente. É uma situação que vem crescendo pela nossa rotina imediatista e tão apressada que hoje a gente leva, principalmente nos escritórios de arquitetura, né? Que tem uma carga muito grande de trabalho. E isso pode levar ao burnout. E o que é o burnout? É uma síndrome do esgotamento profissional. Aos poucos a pessoa vai se esgotando e, mesmo sem perceber, ela vai chegando a um estado de exaustão extrema que ela não consegue mais produzir nada, ela está totalmente esgotada, até fisicamente, e às vezes até na convivência com os colegas não está dando certo, porque é uma questão que deixa a pessoa bem irritada. A gente resolveu justamente levar esse tema para o escritório, porque é uma questão muito importante de ser conscientizada, para que essas pessoas que estão trabalhando ali, elas deem importância a uma pausa, a coisas que podem ser colocadas ali no dia a dia para não ocasionar essa situação extrema. Coisas que foram citadas que melhoram essa situação psicológica é ter iluminação natural, ter um contato visual com a natureza, que é comprovado cientificamente que descansa a nossa cabeça, a nossa vista, ter pausas, então não dá para estar ali o tempo todo e nem levantar da cadeira, nem respirar por um momento. E também outra coisa que pode causar essa situação são os ruídos, né? Então, o tratamento acústico em determinadas situações é muito importante. E foram esses os assuntos tratados durante o workshop. Oi, gente! Então, vamos fazer agora umas perguntas para vocês sobre o nosso workshop. De 0 a 10, vocês podem me dizer quanta dor no corpo te deixa desconfortável no ambiente de trabalho? 8. No meu é 9. E como que essas dores vocês acham que influenciam na sua produtividade? Bastante, tipo, quando você tem dor, você não tem mais disposição, então influencia bastante. Você não consegue produzir o tanto que você produz quando você tá bem assim, sabe? De 0 a 10, qual é a sua frequência de desconforto ocular no trabalho? 3, não tem desconforto ocular. Ai, que bom. O meu é 8. Você sente que a luz influencia muito? Às vezes eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muita dor no olho. É que eu forço bastante também, né? Eu sinto muita vertigem. O meu é dor bem fundo do olho, aí tem que botar um compressa gelada. E de 0 a 10, quanto a sua condição psicológica afeta a sua produtividade? Bastante. 9. O dia que a gente não tá bem, a gente não consegue produzir assim, 100%, praticamente. De modo geral, vocês se sentem mais saudáveis no dia a dia do trabalho ou mais desconfortáveis? Não, saudáveis. Aqui é só semanas que que tem muito trabalho e aí a gente tem que ir uns prazos mais corridos e aí automaticamente a gente fica mais estressado. Mas tem semanas que é mais tranquila e a gente consegue ficar bem. Vai dar demanda do trabalho. E vocês? Vocês acham que vocês já tiveram um burnout? Já. Algumas vezes. Mas não aqui. Mas algumas vezes. Até quando eu era autônoma mesmo. Você é a responsabilidade 3 vezes maior. Aqui, quando você tem uma responsabilidade à frente de você, os problemas chegam primeiro na pessoa responsável para depois chegar na gente. E você, Índia, você acha que você já teve um burnout? Todo dia. Brincadeira, mas a maioria das vezes sim. Igual a Bruna falou, aqui tem uma pressão, mas a pressão vem primeiro por cima do Rodrigo, né? Pra depois ele passar pra gente. Então aqui ele ameniza a situação pra mim. Mas aqui a gente. Todo mundo na verdade tem.
fora do trabalho, no trabalho, em casa. E vocês acreditam que colocando algumas das práticas que a gente falou aqui na sua rotina poderia reduzir? Sim, alongamentos precisam ser feitos. Até pra. Eu tenho imunidade baixa, então toda vez que eu tô muito estressada, minha imunidade baixa, e todos os médicos aconselham o quê? Exercícios físicos, alongamentos, caminhadas. Então, assim, estar em contato com o ar livre, então isso é normal. Para qualquer profissão precisa ter esses tipos de alongamentos de saúde mental, com psicólogos, com terapias, ou também e alongamentos de exercício físico.